Salomão revelou a fórmula da riqueza infinita, mas a igreja a ocultou. Existe uma pergunta que atravessa gerações. Uma pergunta silenciosa, desconfortável, que quase ninguém faz em voz alta, mas que ecoa dentro da mente de milhões de pessoas todos os dias. O que realmente separa aqueles que conquistam riqueza, liberdade e poder de escolha, daqueles que passam a vida inteira apenas sobrevivendo? Não é uma pergunta sobre ganância. Não é sobre luxo. É sobre destino. Observe o mundo com atenção. Duas pessoas nascem em bairros parecidos. Frequentam escolas semelhantes. Têm acesso à mesma informação. Vivem na mesma época. E ainda assim, uma constrói prosperidade, influência e impacto. A outra passa a vida apagando incêndios, pagando contas, adiando sonhos. Por quê? Durante anos, fomos treinados a aceitar respostas superficiais. É sorte. É privilégio. É talento. É o sistema. Mas Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nunca apontou essas causas como determinantes. Pelo contrário, ele afirmou algo profundamente desconfortável para quem prefere permanecer na escassez. A diferença não começa fora. Começa dentro. E essa é a primeira verdade que poucos estão preparados para ouvir. O erro fundamental que quase todos cometem. A maioria das pessoas acredita que a vida acontece para elas. Salomão ensinava que a vida acontece a partir delas. Isso muda tudo. Enquanto alguns vivem reagindo às circunstâncias, outros aprendem a criar circunstâncias. Enquanto muitos perguntam, e o porquê comigo? Outros perguntam, o que isso está tentando me ensinar? E essa diferença invisível molda destinos inteiros. Mas aqui está o ponto que quase nunca é explicado claramente. Dedo indicador apontando para a direita, a mente é o verdadeiro campo de batalha da riqueza. E não estamos falando apenas de pensamento positivo barato. Estamos falando de estrutura mental, linguagem, crença e visão de mundo. Salomão registrou seus princípios em provérbios simples, quase ingênuos à primeira vista. Mas por trás deles existe um código poderoso. Um código que não interessa a instituições que lucram com ignorância, culpa e dependência. Lista por que esse conhecimento foi diluído. Imagine o seguinte cenário. Uma população que entende que pensamentos geram realidade. Palavras ativam caminhos. Escolhas moldam destino. Essa população não é facilmente controlada. Agora imagine uma população que acredita que riqueza é pecado, prosperidade é egoísmo, sofrimento é virtude. Essa população obedece. Aceita pouco. Não questiona. Salomão nunca disse que o dinheiro era mau. Ele disse que a falta de sabedoria é destrutiva. Mas ao longo dos séculos, a mensagem foi suavizada, fragmentada e reinterpretada. O resultado? Milhões de pessoas espirituais, vivendo em miséria mental, emocional e financeira, orando por bênçãos enquanto reforçam pensamentos de escassez, pedindo prosperidade enquanto falam derrota todos os dias. Salomão chamaria isso de incoerência. Chave mestra, a primeira chave, a pergunta certa. Toda transformação começa com uma pergunta certa. E Salomão entendia isso como ninguém. Ele escreveu que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é o que você deseja. Não é o que você finge acreditar. É o que habita silenciosamente na sua mente. E aqui entra a pergunta que desafia a vida. Você está vivendo de forma intencional, ou automática? Porque viver no automático é aceitar crenças herdadas. O dinheiro é difícil. Isso não é para mim. Gente como eu não chega lá. Essas frases parecem inofensivas, mas são programações. E toda programação produz um resultado previsível. Fogo, conflito interno que define destinos. Existe um conflito que todos enfrentam, conscientes ou não. De um lado, segurança, rotina, previsibilidade. Do outro, crescimento, risco, expansão. A maioria escolhe o primeiro caminho. Não por fraqueza, mas por condicionamento. Salomão alertava: quem observa o vento nunca semeia. Ou seja, quem espera o momento perfeito, quem espera a garantia absoluta, nunca constrói nada grandioso. E aqui está a provocação central deste capítulo. Dedo indicador apontando para a direita. A mediocridade não é falta de capacidade. É excesso de medo. Medo de errar. Medo de parecer arrogante. Medo de desejar mais. O sistema não teme pessoas pobres. Ele teme pessoas conscientes. Broto onde realmente começa a riqueza. Salomão nunca começou falando de ouro. Ele começou falando de sabedoria. Porque dinheiro é consequência, não causa. A verdadeira sequência é pensamento, palavra, ação, hábito, destino. Se o pensamento é limitado, a palavra será fraca, a ação será inconsistente, o hábito será autossabotador,
e o destino previsível. Mas quando a mente muda, tudo muda junto. Este vídeo não é sobre enriquecer rápido, é sobre despertar. Despertar para perceber que ninguém vai te salvar, ninguém vai construir por você, e ninguém pode impedir o crescimento de quem entendeu o jogo. E agora vem a parte que quase ninguém ensina, nem nas escolas, nem nas igrejas. Salomão afirmou que a riqueza começa na boca, não no banco, não no emprego, não no mercado, na boca, naquilo que você repete, naquilo que você declara, naquilo que você normaliza. No próximo capítulo, você vai entender por que suas palavras estão construindo ou destruindo sua realidade financeira, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo. Antes de continuar essa jornada, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente. De onde você está assistindo e qual frase sobre dinheiro você mais ouviu durante a vida? Depois que a mente desperta, uma coisa se torna impossível: voltar a enxergar o mundo da mesma forma. No capítulo anterior, você percebeu que a riqueza não começa no dinheiro. Ela começa na mente, na forma como você pensa, interpreta e reage à vida. Agora vem a segunda revelação, ainda mais desconfortável. Pessoas ricas vivem em um mundo diferente, mesmo estando no mesmo lugar. Elas respiram o mesmo ar, andam pelas mesmas ruas, enfrentam crises, quedas e rejeições. Mas a experiência interna da vida é completamente diferente. E Salomão entendia isso profundamente. O que realmente muda quando a abundância chega? A maioria das pessoas acredita que o dinheiro muda quem você é, mas Salomão ensinava o oposto. O dinheiro apenas revela quem você já se tornou. A abundância não cria caráter, ela amplifica. Quando alguém vive em escassez constante, a mente entra em modo de sobrevivência. Decisões curtas, foco no imediato, medo constante de perder. Já quem experimenta prosperidade vive em outro ritmo. Pensa no longo prazo. Escolhe com calma, age com estratégia. A grande diferença não é o quanto há na conta, é o estado mental por trás de cada escolha. E esse estado mental pode ser desenvolvido ou bloqueado. Correntes à prisão invisível da escassez. Aqui está uma verdade que poucos gostam de admitir. Dedo indicador apontando para a direita. A maioria das pessoas não vive na pobreza material, vive na pobreza mental. Elas rejeitam oportunidades antes mesmo de tentar. Desconfiam da própria capacidade. Confundem prudência com medo. Salomão escreveu: o pobre fala súplicas, mas o rico responde com firmeza. Não é arrogância. É posicionamento interno. Quem se vê pequeno se comunica pequeno. Quem se vê capaz, fala com autoridade. E o mundo reage à forma como você se posiciona. Artes cênicas, histórias que se repetem ao longo dos séculos. Você já percebeu como quase toda história de sucesso começa com rejeição? O artista que ninguém acreditou, o empreendedor desacreditado, o criador chamado de louco. Eles não começaram com recursos, começaram com visão. Alguns criaram empresas, outros criaram obras de arte, outros criaram ideias que mudaram culturas inteiras. O caminho foi diferente. O princípio foi o mesmo. Eles decidiram não negociar a própria visão interna. Lâmpada elétrica, os diferentes caminhos, o mesmo fundamento. Salomão nunca ensinou um único método prático. Ele falou de princípios porque princípios se adaptam a qualquer época. Hoje existem muitos caminhos: investir, empreender, criar conteúdo, desenvolver habilidades, construir marcas. Mas todos colapsam sem a base correta, sem clareza mental. Investimentos viram apostas, empreendimentos viram desespero, criatividade vira frustração. Por isso tanta gente tenta copiar estratégias e falha. Elas imitam a ação, mas ignoram o estado mental por trás dela. Setas de sentido anti-horário, a mudança sutil que transforma tudo. Aqui está a transição que separa os dois mundos. Pessoas presas à escassez perguntam: quanto isso vai me custar? Pessoas orientadas à prosperidade perguntam: o que isso pode gerar? Uma vê gasto, a outra vê investimento. Uma vê risco, a outra vê aprendizado. Salomão escreveu: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Não é impulso, é intenção. Espadas cruzada, o conflito interno do espectador. Nesse ponto do vídeo, algo começa a incomodar, porque você percebe que talvez não falte capacidade, talvez não falte oportunidade, talvez falte posicionamento interno. E essa percepção dói, porque assumir isso significa assumir responsabilidade. É muito mais confortável culpar o mundo, mas Salomão não falava para acomodar, ele falava para despertar. Quando as crenças começam a rachar, talvez você tenha ouvido a vida inteira:
Dinheiro não traz felicidade. Quem quer muito dinheiro é vazio. Espiritualidade e riqueza não andam juntas. Mas observe a contradição. Sem recursos, sonhos ficam presos. Tempo é vendido. Escolhas são limitadas. Salomão nunca separou espiritualidade de prosperidade. Ele ensinou ordem. Primeiro sabedoria. Depois prosperidade. Depois legado. Esse capítulo não é sobre dinheiro. É sobre experiência de vida. É sobre viver expandido. Ou viver contraído. É sobre criar. Ou apenas reagir. A pergunta que fica é simples e brutal. Você quer continuar apenas existindo? Ou quer experimentar o que a vida pode oferecer em sua plenitude? Se este capítulo está te fazendo enxergar além, inscreva-se no canal, deixe seu like polegar apontando para cima e comente. Qual crença sobre dinheiro você sente que mais te limitou até hoje? Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a vida começa a mudar. Não é quando o dinheiro chega. Não é quando o reconhecimento aparece. Não é quando o mundo externo valida algo. A verdadeira mudança começa no instante em que você percebe que está escolhendo, ou sendo escolhido. Salomão compreendia esse ponto como poucos homens na história. Por isso, ele nunca falou de destino como algo fixo. Ele falava de caminho, e caminho é sempre uma sucessão de escolhas. Balança o grande erro sobre destino. Durante séculos, milhões de pessoas foram ensinadas a acreditar que nasceram para sofrer, precisam se contentar com pouco. Se for da vontade de Deus, algo mudará. Mas Salomão escreveu algo radicalmente diferente. O coração do homem planeja o seu caminho. Isso significa que o destino não é imposto. Ele é construído. Não de uma vez, mas decisão após decisão. O problema é que a maioria das pessoas terceiriza esse poder. Elas deixam que o medo decida, a opinião alheia decida, a dor do passado decida, e depois chamam o resultado de vida, a mente como ferramenta ou armadilha. Salomão descrevia a mente como um campo. Tudo que é plantado ali, cresce. Pensamentos não são neutros. Eles são sementes. Se você planta a dúvida, escassez e autodepreciação, você colhe hesitação, desistência, arrependimento. Mas se planta visão, constância e coragem, colhe expansão. O segredo não está em evitar pensamentos negativos, isso é impossível. O segredo está em não alimentá-los. Globo mostrando à Europa e à África os exemplos que confirmam o princípio. Napoleão Hill estudou centenas de milionários e chegou a uma conclusão desconcertante. Nenhum deles atribuiu o sucesso à sorte. Walt Disney faliu múltiplas vezes. Steve Jobs foi humilhado publicamente. Picasso foi chamado de insano. Eles não eram especiais no início. Tornaram-se especiais porque persistiram na visão quando ninguém mais via nada. Salomão chamaria isso de sabedoria aplicada. Fogo a escolha que define quem você se torna. Em toda a vida existem dois convites constantes. Conforto agora. Crescimento depois. O problema é que o conforto cobra juros altos. Cada vez que você escolhe não tentar, não falar, não agir, você reforça uma identidade limitada. Salomão alertava. Quem ama o conforto terminará na escassez. Não porque conforto seja mal, mas porque ele anestesia o potencial. Estratégia ou intuição? Muitos acreditam que sucesso é apenas cálculo. Outros acham que basta confiar no instinto. Salomão defendia o equilíbrio. Os planos com diligência levam à fartura. Ou seja, visão sem ação é ilusão. Ação sem visão é exaustão. A mente próspera aprende a ouvir a intuição, estruturar estratégias, ajustar rotas. Ela não confunde medo com prudência. Entrada proibida ou preço invisível da autossabotagem. Você já percebeu quantas vezes recua? Não porque falhou, mas porque quase deu certo. Esse é um dos fenômenos mais sabotadores da mente humana. O medo do fracasso é grande, mas o medo do próprio potencial é maior. Salomão escreveu: o temor do homem arma ciladas. Não é o medo do mundo, é o medo de crescer além do que o ambiente permite. Setas de sentido anti-horário. A identidade precisa mudar antes da realidade. Aqui está uma verdade profunda. Dedo indicador apontando para a direita. Você não sobe para o nível do seu sonho. Você cai para o nível da sua identidade. Se você se vê como alguém que tenta, não sustenta resultados. Se vê como alguém que constrói, resiste às tempestades. Salomão ensinava que antes de mudar circunstâncias, é preciso mudar quem você acredita ser. Lua nova sacrifício, a palavra que ninguém quer ouvir. Toda grande transformação exige troca. Troca de hábitos, companhias, discursos internos. Nada cresce sem espaço.
E Salomão foi direto. Há tempo de perder e tempo de ganhar. Quem tenta manter tudo, acaba não conquistando nada. Agora chegamos a um ponto decisivo. Salomão afirmava que nem toda perda é fracasso. Algumas são iniciações. Mas isso exige algo raro: coragem para atravessar o desconforto sem voltar atrás. No próximo capítulo, você vai entender por que o fracasso é uma passagem obrigatória, e como usá-lo como alavanca, não como sentença. Existe um ponto na jornada em que tudo parece ruir. Não é o começo, quando o entusiasmo ainda protege a mente. Não é o fim, quando o resultado já dá sentido à dor. É o meio. O território onde o sonho começa a exigir provas. Onde a motivação não sustenta mais ninguém. Onde somente estrutura interna mantém alguém em movimento. Salomão conhecia esse lugar. E foi exatamente ali que ele colocou seus alertas mais profundos. Buraco: o abismo não avisa quando chega. O abismo não aparece com placas de aviso. Ele surge disfarçado de cansaço, dúvida e pequenas frustrações. Um projeto que não responde. Um investimento que dá errado. Uma tentativa que não retorna. E silenciosamente a mente começa a sussurrar: talvez isso não seja para você. Você já tentou o suficiente. Volte para o que é seguro. Esse é o momento mais perigoso da jornada. Não porque você falhou, mas porque você está perto de crescer. Salomão escreveu: o justo cai 7 vezes e se levanta. Não é a queda que define, é a resposta interna a ela. Sinal de alerta: o grande mal-entendido sobre fracasso. Fomos ensinados a temer o fracasso, a vê-lo como sinal de incapacidade, como vergonha. Mas Salomão nunca tratou o fracasso como sentença. Ele o tratava como processo. Fracassar não é o oposto de sucesso. É parte do caminho até ele. O verdadeiro perigo não é errar, é desistir do crescimento para preservar o ego. Coração partido quando a perda dói mais que a dúvida. Perda financeira machuca. Rejeição social machuca. Sentir-se sozinho machuca. Mas existe uma dor ainda mais profunda. A dor de perceber que você recuou. Não porque precisava, mas porque teve medo. Salomão alertava: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Porque o meio testa tudo que foi decidido no começo. O conflito moral interno. Todo ser humano enfrenta uma pergunta silenciosa no abismo. É melhor arriscar e perder, ou nunca arriscar e nunca saber? Essa pergunta divide destinos. Quem escolhe segurança absoluta, vive preso a pequenos ganhos. Quem aceita risco consciente, expande limites internos. Salomão não glorificava o risco impulsivo. Ele valorizava o risco alinhado à sabedoria. Fogo: a fusão dos 4 pilares da riqueza. É no abismo que os pilares se unem. Razão, análise, estratégia, adaptação. Coração vermelho: de emoção, sentido, propósito, paixão. Paleta: criatividade, soluções, visão, diferenciação. Ampulheta com areia pela metade: disciplina. Constância quando o entusiasmo morre. Separados, são fracos. Unidos, são imparáveis. Salomão chamava isso de edificar sobre a rocha. Corrente: da tentação de voltar à zona de conforto. O conforto chama. Ele promete alívio imediato, mas cobra caro no longo prazo. Voltar é fácil. Atravessar é raro. E Salomão foi claro: o preguiçoso deseja e nada tem. Não por falta de desejo, mas por recuar quando o processo exige continuidade. Lua crescente: quando a transformação começa de verdade. Existe um momento em que você para de pedir sinais, e se torna o sinal. Quando para de esperar apoio, e cria sua própria sustentação. A mente muda. As decisões ficam mais firmes. A identidade se reorganiza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. Construção de prédio: o nascimento da autoridade interna. Depois do abismo, algo nasce. Autoridade. Não arrogância. Não dureza. Autoridade interna. Você aprende que nem toda crítica importa. Nem todo atraso é derrota. Nem toda solidão é perda. Salomão chamou isso de maturidade. E aqui chegamos ao ponto mais ignorado dos ensinamentos de Salomão. Riqueza verdadeira não é o que você acumula, é o que permanece depois que a tempestade passa. No próximo e último capítulo você vai compreender por que dinheiro é apenas uma ferramenta, como transformar prosperidade em legado, e por que a verdadeira riqueza começa na mente, mas termina no impacto. Toda jornada verdadeira termina em silêncio. Não o silêncio da desistência, mas o silêncio da compreensão. Depois de atravessar a pergunta, a mudança de percepção, o despertar da mente e o abismo da transformação, resta apenas uma coisa: clareza. E Salomão sempre escreveu para esse momento. O que a maioria confunde com riqueza. Durante séculos ensinaram que riqueza é
acumular bens, ostentar conquistas, provar valor, mas Salomão jamais encerrou sua sabedoria no dinheiro. Ele o via como resultado, não como propósito. O dinheiro entra, o dinheiro sai, mas quem você se torna, permanece. Riqueza verdadeira é liberdade de escolha, coerência interna, paz com o próprio caminho. Sem isso, nenhuma fortuna sustenta a alma. A fórmula final, simples, mas inegociável. Salomão nunca apresentou fórmulas complexas. Ele apresentou ordem, mentalidade correta, palavra alinhada, ação consciente, hábito consistente e legado inevitável. Essa sequência nunca falha. O que muda é quanto tempo alguém insiste nela. A igreja, o sistema, a cultura preferiram falar de recompensa futura, porque isso adia a responsabilidade presente. Salomão falava de agora. Alto-falante com 3 ondas de som, a boca finaliza o que a mente inicia. Durante essa jornada, você ouviu que a riqueza começa na mente. Agora compreende algo mais profundo. Dedo indicador apontando para a direita, ela se consolida na boca. O que você diz sobre si molda decisões, direciona comportamentos, constrói identidade. Quem fala como vítima, vive como vítima. Quem fala com consciência, age com autoridade. Palavra não é som, é comando. Salomão sabia disso. Construção de prédio do sucesso ao legado. Existe um ponto em que o sucesso deixa de ser pessoal. Quando você percebe que seu crescimento inspira, suas escolhas influenciam, sua história serve. Esse é o nascimento do legado. Legado não é deixar dinheiro, é deixar exemplo, estrutura e visão. E aqui mora a verdadeira abundância. Globo mostrando à Europa e à África o impacto que a riqueza pode gerar. Riqueza, quando bem compreendida, liberta tempo, amplia alcance, potencializa impacto. Ela permite criar, apoiar, construir. O problema nunca foi o dinheiro, foi a mente despreparada para lidar com ele. Salomão alertava: quem ama o dinheiro nunca se farta, porque confunde meio com fim. Fogo, convite final à responsabilidade. Agora não existe mais ignorância. Existe escolha. Você pode esquecer tudo isso, ou aplicar com constância. Ninguém constrói legado por impulso. Constrói por alinhamento diário. Pensamentos, palavras, atitudes. Todos os dias, brota a riqueza que começa em você. Talvez você ainda não veja resultados externos, mas se algo mudou por dentro, o processo já começou. Salomão acreditava que melhor é o pouco com sabedoria do que muito com confusão. A mente alinhada cria o caminho. O dinheiro apenas o percorre depois. Pomba, o fechamento do círculo. Essa história nunca foi sobre Salomão. Foi sobre você. Sobre perceber que ninguém vai te salvar, ninguém vai escolher por você. Ninguém pode impedir quem decidiu crescer. A fórmula nunca esteve escondida. Apenas foi ignorada por quem temia a responsabilidade. Se esta série despertou algo em você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa iniciar a própria jornada. Lembre-se, a verdadeira riqueza começa na mente, se manifesta nas escolhas e se eterniza no legado. E a partir de hoje, a responsabilidade é sua.